Salve Deus, meus irmãos, meus mestres, graças a Deus. Meus irmãos, hoje a gente tem uma doutrina tão maravilhosa, deixada por nossa mãe com a Thaís 108, tia Neiva. Escuto sempre muitos mestres veteranos na doutrina, plantando a semente que tia Neiva deixou com as suas palavras, seus ensinamentos, no coração daqueles mais necessitados. E vejo também muitos mestres que viveu com tia Neiva, que tem um conhecimento dessa doutrina, mas não planta a semente que a tia deixou no coração dele. Ele não multiplica. E aí vem uma pergunta: por que, meus irmãos? Essa doutrina ela continua. A semente de uma rosa, quando ela cai, e muitas vezes a gente pega essa semente e a gente guarda, não coloca no jarro para poder ser manipulada, trabalhada e ser multiplicada. Meus irmãos, essa doutrina ela é maravilhosa. Hoje temos tudo em nossas mãos. E o que precisamos fazer para que a gente possa olhar para dentro de si próprio, de não julgar seus próprios irmãos, os próprios presidentes, de dizer que está errado, que está certo. Por que você não faz a sua parte? Quantas vezes tia Neiva, ela olhava para os seus adjuntos, olhava as suas atitudes e pedia a Jesus para que esse adjunto ele pudesse cumprir a sua missão como um verdadeiro filho de Pai Seta Branca. Recebo vários áudios de grandes mestres com grande sabedoria falando da doutrina de tia Neiva, da essência. E muitas vezes aquilo que vocês falam no áudio, às vezes vocês não cumprem com as suas atitudes, com seus pensamentos. Hoje estamos vivendo, meus irmãos, em uma doutrina que cada um de nós podemos ter a consciência que o poder não está na mão do homem, não está nas suas palavras, nas suas atitudes, mas o poder está naquele índio que fica nos vossos templos com a lança na mão, olhando cada passo dos missionários passando em frente dele, fazendo seus pedidos, suas orações, aonde vários adjuntos, presidentes, regentes, coordenadores, filhos de devas, não importa a sua classificação, a sua hierarquia nessa doutrina. Vamos usar as forças desses castelos de iniciação, dessas forças da elevação de espada, da centúria, da reclassificação, de todos os oráculos, meus irmãos, em favor dos teus próprios erros, das tuas próprias atitudes. Porque eu vejo hoje tanto mestres falando que está certo, julgando os vários adjuntos pelas suas atitudes. Mas esses mestres que julgam nossos próprios irmãos,
Por que você não toma uma atitude de corrigir você mesmo? Por que você não toma uma própria atitude de você olhar para o seu próprio irmão, desejar boa sorte para ele? E aí vem uma pergunta para todos, meus irmãos. Ninguém nasceu andando. Tivemos a maior aprovação. A gente gateava. Todos os mestres que estão escutando esse áudio, todos aqueles mestres que viveu com tia Neiva, aquele que não viveu, aquele que presencia no seu dia a dia, que cumpre a sua palavra doutrinária, todos fizeram a mesma iniciação, a mesma elevação, a mesma centúria. Qual é a diferença de um mestre para outro? Não importa a sua hierarquia, é tua conduta, meus irmãos. Conduta doutrinária também é falar, julgar um mestre que tenta acertar, que tenta conduzir seu povo de cabeça erguida, tentando conscientizar seus irmãos, os seus filhos dos ministros, e muitas vezes os seus filhos não aceitam os seus próprios adjuntos. Aonde está esse erro, meus irmãos? Não multiplique, não divulgue uma energia negativa para aqueles que não querem receber essas energias. Escute sim um áudio de alguém que possa trazer a nossa mãe em nosso coração o nosso equilíbrio. Quantos áudios eu escuto aqui, eu recebo e vejo que muitos mestres apontam o dedo para os seus próprios irmãos e esquecem dos seus próprios erros. Eu pergunto agora, meus irmãos, quem é o adjunto que é certo? Somos falhos, mas são com as falhas que a gente tenta acertar e corrigir. Porque muitos são presidentes, muitos são os missionários de Pai Seta Branca, muitos são trinos, são herdeiros, são arcanos. Independente do seu cargo na doutrina, aproveita enquanto vocês estão na terra e plantam o amor e dá o amor àquele que precisa da tua palavra de conforto. Mas não multiplica a discórdia nos grupos dos WhatsApps. Não multiplica aquilo que vocês estão plantando para ferir A ou B ou C. Inverte esses teus pensamentos, meus irmãos. Inverte as tuas atitudes. E olha para teu ministro nesse instante, teu cavaleiro, teus mentores, e pergunta se é isso que ele quer. Que você julgue os seus próprios irmãos. Faz a tua parte, meus irmãos. Segue teus caminhos. Cada um tem uma cruz para carregar. Se teu irmão está conseguindo caminhar, se teu irmão está passando por várias dificuldades, nos trabalhos, no seu dia a dia, não segue o caminho dele, segue o teu. E eu quero perguntar agora a cada um, quem é aqui nesse instante que está fazendo as coisas certas? Quem é que está fazendo as coisas erradas? Porque ninguém é perfeito. Somos testados 24 horas por dia por aqueles que nos cobram. Mas esses mestres que estão seguindo, fazendo a sua parte, conscientizando o seu povo, esses mestres que estão deixando o seu lazer, deixando a sua casa, se dedicando à doutrina, deixando a sua família, esquecendo dos seus próprios filhos, dos seus próprios familiares, para poder dar a mão a vocês, meus irmãos. Para poder escutar vocês, meus irmãos.
E muitos de nós julga os nossos próprios adjuntos, mas esqueceram que foi o ministro do teu adjunto que colocou você no castelo de iniciação, que lhe abraçou as suas falhas, os seus defeitos, as suas atitudes. Ele nunca te abandonou. E eu vejo tantos mestres que tem seu ministro, seu cavaleiro, que seguem a doutrina tão linda, mas não aceita seu irmão buscar o equilíbrio. Não multiplique, meus irmãos, os áudios que não valem a pena. Não multiplique quando os mestres falam julgando de A, de B e de C. Deleta, que isso não te faz bem. Faz bem você multiplicar os áudios de tia Neiva. Faz bem você multiplicar quando haver certos adjuntos veteranos falar da doutrina com amor, sem machucar, sem ferir. Chegou a hora, meus irmãos. Chegou a hora de olhar para aqueles mestres que julgam A, B ou C. Olha para dentro de ti e vê quantos defeitos você tem. Porque quando você julga alguém, meu irmão, muitos também estão te julgando. Então não entra nesse padrão vibratório baixo. Porque muitas vezes o que vocês querem está dentro de vocês e vocês ainda não enxergaram pelas suas atitudes de você julgar A, B, C. Porque você não usa a força de uma estrela candente, de um quadrante, de uma sublimação, de um turigano. Porque você não usa essas forças para corrigir as suas atitudes. Una, meus irmãos. Não separe. E pergunto mais uma vez. São mestres ensinando os mestres. Ninguém é perfeito. Nem você que está julgando as pessoas é perfeito. Porque quem julga quer ser julgado. Pense um pouco, meus irmãos. Porque o amor, a humildade e a tolerância foi essas 3 frases que a tia Neiva deixou pra gente. Não importa a hierarquia da doutrina. Não importa o status que você está. Porque se você começa a julgar seus irmãos, os adjuntos presidentes, os mestres que tentam cumprir essa missão, alguém está te julgando, que são aqueles que te cobram pelas tuas atitudes. Como é que vocês vão para o angical e pergunta ao mestre, e pergunta àquele que te cobra e te pede perdão? Por que vocês pedem perdão a ele? Porque vocês não estão suportando a dor. Então, se você não está suportando a dor, porque o defeito está dentro de nós. Adjunto Romar, Mestre Rômulo Lacioli.